Olá, tudo bem com você? Enquanto as pessoas se distraem com a guerra, nós vamos falar de outra coisa, ok? Satanás é sutil e faz uma cortina de fumaça para que as pessoas se distraiam com um assunto e se esqueçam de outros importantes. Uma enxurrada de pessoas no Brasil vem sendo atraídas por alguns grupos religiosos, e eu não estou aqui dizendo de religiões tradicionais, para uma coisa chamada regressão espiritual. Esses grupos religiosos oferecem a cura espiritual por meio da regressão da mente. Muitos líderes desses grupos possuem uma formação em coaching e se especializaram em regressão como psicoterapia e oferecem tratamentos espirituais em cultos de suas igrejas para atrair as pessoas. Muitos desses cultos citam a Bíblia somente como forma de atração, mas eles não se aprofundam no estudo da palavra. O que chama a atenção é a regressão espiritual. Um desses grupos religiosos, que começou na Colômbia, foi parar em Manaus, no Brasil. Os líderes desse grupo no Brasil, pessoas simples, foram treinadas por este grupo religioso colombiano para oferecer a regressão da mente como forma de cura espiritual e encher os seus cultos. Geralmente essas pessoas são treinadas para oferecer a regressão, mas não possuem noção da extensão do mal que elas estão fazendo às pessoas que vão assistir aos cultos em suas igrejas. Uma mulher, mãe de 3 filhos, procurou este grupo religioso e resolveu fazer a regressão espiritual em um retiro que eles fizeram num final de semana prolongado. Eles participaram do retiro e a mulher fez a regressão. A princípio tudo estava bem, mas quando ela voltou para casa, depois de alguns dias, ela começou a falar como criança e a agir como criança. Fazia suas necessidades na roupa. Quando o marido chamava sua atenção, ela se jogava ao chão e fazia birras como uma criança. E tanto a sua voz quanto as suas atitudes eram de uma criança de 5 anos mais ou menos. A filha mais velha do casal, a filha de 12 anos, passou a cuidar da mãe enquanto o pai ia para o trabalho. Só para vocês terem uma ideia. Muita gente disse que era uma possessão demoníaca e levaram ela a alguns pastores, mas não tiveram resultado algum. Levaram ela a um psiquiatra e por algum tempo parecia que o problema havia sido resolvido. Mas algum tempo depois, ela voltou para a mesma condição novamente. O que você sabe sobre regressão da mente? Regressão da mente, psicoterapia ou possessão demoníaca? O que você acha? O que a Bíblia e a inspiração falam sobre isso? Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 16, e nos versos 16 a 18, a palavra de Deus diz assim, nós vamos ler juntos. E aconteceu que certo dia, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grandes lucros aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito que estava nela: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora, o espírito maligno a deixou. Para vocês terem uma ideia, esta história, a que tudo indica, aconteceu na cidade de Filipos, na Macedônia. Filipos era uma cidade principal daquele distrito romano e Paulo, Silas e Timóteo estavam ali pregando o evangelho. Um dia eles saíram para orar e uma jovem veio ao seu encontro. Parecia uma pessoa normal, mas pelo fato de eles estarem familiarizados com a palavra de Deus, perceberam que aquela jovem tinha junto dela um espírito demoníaco de adivinhação. O que mais impressiona nessa história não é a possessão em si, porque Paulo expulsou o demônio daquela jovem, mas o fato daquela jovem ser usada pelos seus senhores para dar lucro a eles. E a pergunta que eu faço aqui é:
como ela possuía um espírito de adivinhação que tomava conta dela? Provavelmente seus senhores treinaram a sua mente ou dominaram a sua mente hipnoticamente para que aquele espírito de adivinhação conseguisse possuir aquela jovem. E o objetivo daqueles homens era ganhar muito dinheiro às custas das adivinhações que ela fazia. Muitas pessoas acreditam que a hipnose como psicoterapia é extremamente eficaz. E a gente precisa desmistificar algumas ideias que as pessoas acreditam que a hipnose é somente aquele transe onde a pessoa come cebola sentindo o gosto de maçã. Ou, na pior das hipóteses, pensando que é algum tipo de animal. Algumas técnicas de hipnose, na prática clínica, têm eficácia na utilidade terapêutica. E a gente não pode demonizar isso. Mas, espiritualmente falando, ela não é recomendada. A Bíblia diz assim: somente Deus conhece o interior do homem na sua plenitude, pois o homem é obra de suas mãos. Médicos e pacientes testemunham o sucesso da hipnose na cura e alívio de certas doenças. A partir de 1950, associações médicas inglesas e norte-americanas aprovaram formalmente o uso do hipnotismo. A cadeira do dentista, por exemplo, e a anestesia são alguns dos motivos que levam os pacientes a optar por esse tipo de consulta, sabiam? O tratamento ocorre através do estímulo verbal, que utiliza nada mais do que a força da imaginação. Alguns médicos alegam que a hipnose é uma ferramenta que não possui efeitos colaterais, portanto, torna-se conveniente. Esse método controvertido de avaliação é hoje desacreditado por muitos, mas ainda encontra lugar em consultórios de especialistas conceituados ao redor do mundo. Alguns especialistas da medicina acham que o hipnotismo é neutro, outros concluem que é benéfico. E há aqueles que o consideram perigoso, porque se constitui um ataque à psique do indivíduo. Agora, e o que fala a Bíblia e a inspiração sobre isto? Existe um livro de uma escritora cristã norte-americana, e aqueles que tiverem interesse depois me façam nos comentários que eu passo o nome desse livro. Diz assim: esse livro é fantástico, maravilhoso. Deus inspirou esta pessoa, esta escritora, para falar a nós sobre esse assunto. Preste atenção. Se afastem de tudo quanto tenha sabor de hipnotismo, a ciência pelo qual os instrumentos satânicos operam. É perigoso para quem quer que seja, não importa quão bom homem seja ele, esforçar-se por influenciar outra mente humana para ficar sob o controle de sua própria mente é um perigo. Outro trecho do livro diz assim ainda: Satanás encontra muitas vezes poderoso instrumento para o mal no poder de uma mente humana que é capaz de exercer domínio sobre outra. Esta influência é tão sedutora que a pessoa que está sendo hipnotizada fica refém de seu poder. Deus me ordenou, olha como ela fala, Deus falou para ela falar para nós. Deus me ordenou que falasse advertindo contra esse mal, para que seus servos não venham cair sobre o engano poderoso de Satanás. O inimigo é mestre do engano. E se o povo de Deus não for constantemente guiado pelo Espírito de Deus, serão enganados e presos. Outro trecho ainda do livro diz assim: por milhares de anos Satanás tem realizado experiências sobre as propriedades da mente humana e tem aprendido a conhecê-la bem, mediante sua obra sutil nestes últimos dias. Está ligando a mente humana com a sua própria mente, colocando no homem os seus próprios pensamentos, e ele está fazendo esta obra de maneira tão enganadora que os que lhe aceitam a direção não sabem que estão sendo conduzidos por ele. O grande enganador espera confundir a mente de homens e mulheres de tal maneira que nenhuma outra voz senão a sua seja ouvida. Forte, não é? Quanta verdade tem nesses trechos. De certa forma,
terapêutico ou não, Deus condena qualquer pessoa a dominar a mente de outra pessoa ou controlar a mente de outra pessoa. Nem Deus faz isso. Ele, ao nos criar, nos deu uma coisa chamada livre-arbítrio, para que nós tivéssemos a nossa mente livre e decidíssemos por nós mesmos os nossos caminhos. Agora, a regressão abre uma chave de acesso, uma porta de acesso, que em muitos casos é muito difícil fechar, onde Satanás possui uma entrada livre para dominar o indivíduo. E vocês sabem quem faz parte da família da regressão hipnótica? Pasmem. A auto-hipnose, o magnetismo animal, o mesmerismo, a clarividência, a reencarnação, a psicografia e a psicometria e o controle mental. Tudo o que Deus condena em sua palavra. E se você tem dúvida de que Deus condena esta lista que eu acabei de dar, me peça os estudos sobre esta lista nos comentários. Faça isso que eu mando para você. De certa forma, a regressão é uma possessão demoníaca, sabiam? Existem vários graus de possessão. Não pense que possessão é aquela pessoa falando grosso, ou se jogando ao chão, ou se cortando e quebrando tudo ao seu redor com uma força descomunal. Existem possessões, por exemplo, de sugestionabilidade. E o que é sugestionabilidade? Possessões de sugestão. O demônio sugestiona determinada coisa. E você, como tem uma fraqueza e a mente controlada por ele, faz o que é errado. E você às vezes nem sabe que está fazendo errado. Muitas dessas possessões são formadas em nossas mentes ao longo das nossas vidas e elas têm eficácia através do controle da mente. Querem um exemplo? A pornografia. Ela começa com um simples interesse sobre o que é proibido, depois você começa a observar a sensualidade, depois a sensualidade ousada, depois a nudez, o sexo, e aí você não quer somente ficar olhando, você quer consumar o ato. E sabe qual é uma das ferramentas para controlar a nossa mente? A internet. A coisa não acontece de uma hora para outra. Ela vem acontecendo gradativamente na nossa vida e nós vamos entrando nessa confusão e Satanás vai dominando a nossa mente com isso. E este é um exemplo de controle da mente. Não é somente a internet, tem outros canais que Satanás domina a nossa mente. E a gente nem sabe. Um dos elementos do transe hipnótico é a sugestionabilidade aumentada. Isso significa que em transe você se torna mais sugestionável, ou seja, aceita mais facilmente sugestões e se deixa influenciar mais por ideias e opiniões alheias. Preste atenção no que eu vou falar. Não se sinta seguro só porque você nunca foi a uma sessão de hipnose ou de regressão. Vivemos os últimos capítulos da história deste mundo. Quanto mais nos aproximarmos do fim, mais refinada será a estratégia de Satanás de nos enganar. Cuidar das entradas da alma não é apenas uma opção que temos, mas uma necessidade. É em nossa mente que ocorre o grande conflito entre o bem e o mal. É pelo controle da nossa mente que Satanás trabalha dia e noite. E para ter o controle dela, ele só precisa que tenhamos alguns momentos de desatenção. Se você for convidado para ir em alguma igreja e te oferecerem a regressão espiritual como cura, fuja disso. Aceite o estudo da palavra de Deus, coisa que estas organizações religiosas deveriam estar fazendo. Lembre-se, a mente humana não deve ser alvo de brincadeiras e seu controle não deve ser submetido a ninguém, a não ser ao Senhor Deus. Quem foi que deu sabedoria ao coração e entendimento à mente? Deus. Devemos nos sujeitar somente a Ele. Você foi avisado. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós pedimos a Tua misericórdia para nos livrar dos enganos de Satanás. Pedimos que a nossa mente seja uma mente segundo o coração de Cristo
e que nós não sejamos enganados e nem dominados por Satanás. Por favor, habita no nosso coração e controla o Senhor a nossa mente. Em nome de Jesus te pedimos. Amém, Senhor. Que esse assunto possa ter trazido um alerta para você. Cuidado com essa coisa de regressão. Tem muita gente no Brasil que está sendo arrastada para isso. Cuidado. Se você conhece algum amigo, compartilhe esse vídeo com ele, porque de repente ele está sendo enganado e a coisa pode ficar feia para ele, tá certo? Que você tenha uma semana repleta de bênçãos, que o Senhor Deus possa habitar com você e no seu coração e na sua mente, e nós nos vemos na semana que vem com um novo tema. Você não pode perder, vai lá no meu canal e se inscreve, tá bom? Um beijo no seu coração, tchau, tchau!